That is flown across the ocean. Fala, garotada! Começando mais um episódio do Varanda Cast aqui pela Rádio Online. E vocês já perceberam que o clima de hoje tá diferente do habitual, não é mesmo? A gente vai falar sobre um assunto complicado, né, gente? Todo mundo aí já passou, que são as histórias, relatos sobrenaturais. E hoje, quem me acompanha nessa conversa macabra são eles. Eu sou o Lullaby e eu consigo abrir um vídeo sem me cagar. Nossa, eu senti a indireta aí, viu? Eu sei não. Eu sou Cris Lacerda e eu vou quebrar, amassar todos os seus ossinhos. Nossa, caraca. Eu sou feliz, mas quero confessar que estou com um pouco de medo aqui agora. Feliz de volta aí, o clima hoje tá tenso, meio escuro aqui. O Lullaby sugeriu até que a gente gravasse totalmente no escuro pra ficar mais ambientado. Vamos! Mas assim... Só que tem medo. Não, vocês querem? Apaga a luz. Aí, ó, gente, a gente vai gravar no escuro, vocês não estão vendo, mas... Opa. Uma alma abriu a porta aqui, não leu o que tava gravando, canal, né? E aqui quem fala é o Ramaneri e o meu bode é o Black Phillip. Vamos lá, pessoal. O tema foi bastante assim, deu um trabalhinho pra fazer. Vamos ver o que vai gerar desse programa de hoje, dessa edição, que nós vamos contar um pouquinho sobre relatos sobrenaturais. E a gente, quando pensa em relatos sobrenaturais, logo vem aquela imagem do ser obscuro, o cramunhão, o capeta, o mochila de criança. É uma figura antagônica aí de Deus, que tem vários mitos da origem, como foi feito, e a mais famosa, né, que seria um anjo divino, que tinha muitos poderes, é considerado o primeiro filho de Deus. E por pura ganância, ambições, o próprio Lúcifer quis tomar os poderes de Deus. E assim, Deus o expulsou do paraíso junto com 8 anjos, no total de 9, e assim foi criado o mito de origem do inferno. Os anjos que caíram foram expulsos e abriu a vala, né, Cris? A vala. Existem vários mitos do que qualquer outra coisa, de que inúmeros artistas têm pacto com o diabo. E isso é uma história muito antiga, na verdade, porque bastou a pessoa ficar famosa de uma maneira que fuja do, entre aspas, dito como normal, né? Basta ser um certo boom, assim, de fama. Bem repentino. Ou então de um excesso de talento, como vários bluesmen ganharam esses mitos em volta deles, de fez pacto com o demônio, ele foi na encruzilhada, que sei lá o que, a partir dali todos os álbuns dele um sucesso mais do que o outro e tal. Mas isso tudo é balela, né, gente? Isso é um momento de vida de cada pessoa. Por que é uma, por que não é a outra? É a história de vida que a pessoa vai construindo. Sempre tem muitas histórias assim atreladas ao sucesso desses artistas. É interessante saber como a gente, muitas vezes, a sociedade, principalmente a nossa, né, tem a fama de atribuir qualquer tipo de talento ao pacto com o diabo. Mais fácil isso acreditar. Também vem do princípio de você associar que a fama em si já é o sucesso, né? E que esse sucesso ele é a felicidade. Não necessariamente são pessoas felizes, então não é bem por aí, não é tão simples assim da gente reduzir. Então isso é perfeito demais, então deve ser um pacto com o demônio.
Feliz de volta. Olha só o Feliz. Pegando... Depois da Guerra Civil, ele tem medo do Homem-Aranha, né, Feliz? O ódio mortal do Homem-Aranha. O ódio, é um ódio com medo ou é só um ódio sincero? Não, é só um ódio bem sincero que eu tenho com o Homem-Aranha. Detesto o Homem-Aranha. Mas, pegando por esse lado de pactos, uma história também que eles falam aí é a história do Fofão, que... Ei, saudoso. O Fofão, ele abre portas, né? Que o rapaz que fazia o Fofão, né, fez um pacto pra ter fama e sucesso com o personagem. Então, peraí, um pequeno parênteses. Coisa não deu errado, hein? Que preço que ele pagou, né? É, pra ter uma bochecha de porque ter saco sucesso escrotal, dessa forma... Lulabai, você quer ter sucesso vestindo aquela roupa de fofão? Nem a pau. Não descer um saco você ficar todo dia. O Lulabai, eu roupa tenho uma teoria dele, que eu mas vou pagando revelar bem que mais mal pra tem. frente aí. Pô, e hoje, se eu perguntar pra criança quem que é fofão, o cara fala... Não sei não. Que sucesso, hein? que pacto. Ah, para. O pacto venceu, né? Mas a Carreta Furacão faz sucesso. Oh, Com o Fofão. será que a Carreta Furacão é a extensão aí do soube. pacto do Fofão? Ele não soube pedir. É, né, se todo. for, realmente é uma coisa do inferno, né? Pois é. Muito estranho aquele cara subindo lá muro. Todo Fofão sobe muro com uma certa facilidade. Nem põe a mão, já vai subindo. É, com Vai certeza. pinando. Isso é uma coisa endemoniada. Mas o preço que o Fofão tinha pago, segundo a lenda, é que ele iria colocar o diabo em todas as casas. Que isso? E sim, Olha, com o bonequinho do Fofão. E eles diziam que tinha uma estaca Uma adaga, né? e um pozinho vermelho dentro de cada... Bom, então eu posso contar a minha história em relação ao fofão? Mas só uma coisa antes, você sabe por que tinha essa adaga no Fofão? Não sei dizer. O negócio é o seguinte, pessoal. Essa história aí, antigamente, né, os brinquedos não tinham essa estrutura de hoje. E os bonecos antigamente era muito comum ter uma espécie de... não vou dizer adaga, né? Mas era algo pontiagudo dentro dos bonecos para sustentar a cabeça deles. E com o Fofão não seria diferente. Só que aí algum ser, né, decidiu... Vamos abrir o Fofão pra ver o que tem dentro? E na verdade era esse suporte que dava estrutura para a cabeça dele. E o pessoal começou... Não é a adaga, é o demônio. Porque a cabeça, ela era de plástico. E ela era mais pesada do que o corpo. E o corpo Sim. de pano. Então, obviamente, o boneco ia ficar toda hora molenga. Ia ficar feio, entendeu? Ele nunca ia parar sentadinho. Ia ser geleca, né? E a criança ia frustrar muito com aquele bicho, entendeu? Aí, pra poder não rolar isso, eles põem uma estrutura que é imitando a nossa coluna, né? Pra Exato. poder ele ter um suporte, que aí qualquer parede que você coloca, o bonequinho fica lá sentadinho, olhando pra você. Você brinca com ele. Eu Agora- tive um fofão, entendeu? Agora então... o pozinho vermelho não procede, eu pelo menos... Não tem nada disso de pozinho vermelho. Eu tive fofão. Você também abriu seu Fofão? Não, eu não abri meu fofão. Pra ver se tinha uma adaga do Prince of Persia. Não, mas aí rolou o seguinte. Quando eu tava com 5, 6 anos, eu ganhei o fofão. E aí eu gostava do fofão. É estranho porque eu acho que eu nunca parei pra pensar o tanto que ele era feio. Que a boquinha... Eu acho que é porque o personagem dele no Olha no programa... pra cara do Feliz, como é que ele tá. A cara do Fofão. Não, perdi ele tá ali do raciocínio. O Fofão desconcentrou. Apareceu um Fofão aqui do lado da Não, Cris. apareceu outra coisa. Encarnou Feliz. Nossa, caramba. Pena que não tem imagem, viu? Porque tá feio aqui o negócio. Então, eu quero trocar de lugar com você, Lulabai. Cara, Pode Deixa eu trocar. não. Pá. vai trocar não, rapaz. Já quero tá minha tudo mãe. arrumado aí. Aí rolou o seguinte. Na verdade, o Fofão, acho que o que era o grande encanto dele era o programa que a gente assistia. Amiguinhos da TV Fofão, agora daqui uns 15 dias você vai ter a oportunidade de mandar um brinquedo. E era a personalidade dele, que era como se fosse um palhaço, né? É tipo assim, um animador mesmo de programa infantil. O programa dele era semanal? Aí isso aí se me apertou, porque aí eu já não lembro com tanta riqueza de detalhes. Era o balão mágico, né? Não era um balão mágico, porque eu não sou tão velha. Não, mas o Fofão começou no balão Tá mágico. quase lá.
Mas eu estou falando do ano de 89. Sim, que ele tinha um programa só dele. É. Já na Band. Isso. Tranquilo. Porque eu não sou tão velha assim. O Lullaby deu uma alfinetada aí. O que você falou? Quase lá. Quase lá o seu... Tá quase lá mesmo, olha lá. O rabinho que deve ser. Mas aí, o que aconteceu foi o seguinte, aí eu mudei de cidade, e no que eu mudei de cidade eu passei a conviver mais com os meus primos, que por sua vez eram 5 anos, 6 anos mais velhos do que eu, e de tanto que era tão raro uma criança poder ter alguns brinquedos da Estrela nessa época, quando alguém tinha, gerava toda uma inveja, e isso era muito comum, né? Por exemplo, aquela menina da rua que tinha a casa da Barbie, ela era muito invejada, e no caso, por eu ter o fofão, lógico que rolava muito boato de... esse brinquedo não é legal, ele é do capeta. sei lá o quê. Mas eu não levava muito a sério. Só que aí meus primos foram um dia na minha casa e pegaram o fofão e ficaram jogando de um para o outro e criando terror e falando que ele tinha o demônio dentro, que sei lá o quê. E aí eu acabei acreditando. Ele tinha um olhinho meio assim, catatônico de vidro. E aí eu comecei a achar que ele tava olhando diferente pra mim. Diferente em que sentido? Bom, simultaneamente... Cortejando? Nossa, Cris, que bracinho. Que bracinho. Não. Eu achei que ele ia me matar mesmo. Nessa mesma época rolava o filme do Brinquedo Assassino. Filme que eu não tinha assistido, mas a gente via o trailer, a gente via o comercial e aquilo ficava na cabeça. E o aí... Fofão foi inspirado no... Não, foi uma infeliz coincidência. E foi isso que minou a carreira do Fofão. O que tirou o Fofão do ar e por consequência, acabou com todos os brinquedos e todas as coisas que tinham a marca Fofão, foi porque, infelizmente, rolou uma coincidência que a roupa do Brinquedo Assassino era incrivelmente semelhante à roupa do Fofão. Muito igual. Vocês podem ver aí na internet, pessoal. O Chuck usa macacãozinho, aquela roupa ali meio coloridinha em alguns pontos. A blusinha listrada. Mas como o próprio listrada. Feliz falou, o Fofão, ele precede o Brinquedo Assassino, entendeu? Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foi uma coincidência, assim, muito infeliz o lançamento do filme na mesma época. E aí, pronto, se já tinha boato, aí que fortaleceu mesmo. Fortaleceu. O boato era prévio, então, em relação ao filme. E né? aí, o que aconteceu... O filme só concretizou. O filme aí entornou o caldo. E aí, o que aconteceu? Eu olhava pra aquele bicho, eu achava que ele ia realmente andar e tal. E aí, eu tinha visto um pedacinho do filme que deixava claro que ele podia ressurgir, assim. Ele podia, por exemplo, você cortar um braço do boneco e o braço vinha... Ei, vou aqui correndo pra você de novo. E junta com o boneco de novo. Então eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero só dar esse boneco pra alguém. Primeiro que eu não quero desejar o mal pra ninguém, então eu não quero esse mal pra outra criança. Eu tenho uma história assim, já lembrei. Então eu falei pra minha mãe assim, eu quero que você queime ele vivo e eu quero ver ele queimando. Pra certificar, né? Que ele... Exato. E aí eu pensei, depois eu pego as cinzas e distribuo pela cidade inteira. Quero ver juntar de novo. Eu pensava tudo isso. Que pensamento avançado. Com quantos anos? 6. Caramba. 6 anos já pensava tão friamente assim. Eu tava me defendendo, era eu ou ele. Aí a minha mãe, no primeiro momento, falou que tinha queimado o bicho, mas na verdade ela deu pra outra criança. E aí depois eu soube que ela tinha dado pra outra criança e eu fiquei com ela, porque eu falei com ela assim... Meu mãe, como é que você fez isso? Outra menina vai agora tá com esse demônio na mão aí. E aí, a partir dali, nunca mais eu olhei os meus ursinhos com normalidade, porque eu olhava pra todos os ursinhos que tinha no quarto, que tinha olhinho de vidro, e eu pensava... Vocês estão me olhando, né, Só fechando esse fofão da Cris aí, que eu achei interessante ela falar que tentou queimar o fofão dela. Eles diziam que quando você tinha um fofão, você tinha que queimá-lo imediatamente. Meu Deus! Porque aí, acabava a maldição do fofão na sua casa. Que é isso? Tá vendo? Por instinto, eu não tava tão errada assim. Tá vendo? Era só queimar o bicho e ver ele queimando.
lembrando aí da história um pouco da Cris sobre passar a maldição pra frente, que ela não queria jogar o fogão pra coleguinha. Eu passei a maldição pra frente aí. É o seguinte, o pequeno Ramaneri, no auge da 4ª série, o cabelinho de índio. Imagina aí, cabelinho típico da criança. O cabelo de cuia, índio, corridinho, indo pra aula. E eu fiz amizade com um coleguinha lá que ele era bastante evangélico. E ele começou a me falar sobre coisas que era do capeta. Aí tinha Dragon Ball, que eu adorava, sempre gostei. Ele falou: Dragon Ball é do capeta, você tem que quebrar os seus jogos, tudo que você tiver de Dragon Ball. Aí começou a falar Pokémon, Yu-Gi-Oh! E na época era a febre do Yu-Gi-Oh! E cara, eu tinha várias e várias cartas que a gente comprava nas bancas e eu fiquei com neura daquilo. Eu nem pegava na cartinha. E um belo dia eu pensei assim: vou desfazer dessas cartas. Como é que eu desfiz dessas cartas? Eu cheguei na janela do meu prédio, gritei um vizinho meu que tinha mais ou menos a minha idade, e o nome dele é Guilherme Calazans, quem sabe ele ouve aí. Aí eu gritei: Ô Guilherme! Ô Guilherme! Aí ele chegou na janela, não sei o que. Quando ele apareceu assim, já foi na cabeça, eu taquei a sacola, cheio de cara, ele só baixou assim. De volta aí que fique best. Pedrinho tá de volta aí que fique best. Uma coisa diferente certamente acontece. Uma coisa diferente certamente acontece. Quando eu canto baile, Ele ia baixando a cabeça assim. Eu não falei. É o demônio! É o demônio de Natal! Joga pela janela! Toma um demoninho pro... Isso é homicídio, cara. ele tomou um susto. O que é isso? Eu falei: fica pra você! E entrei de volta. Eu tava muito paranoico nessa época. Ramaneri, eu tinha medo de tomar banho. Você não gostava desse Guilherme. Eu tenho leve impressão de que você não gostava. Ele é amigo meu há muito tempo. Você joga o quê? O demônio do seu amigo? Não, na hora eu não pensei nisso não. Aí um coleguinha meu que tava lá em casa falou: ó, velho, mas aqui é o seguinte, você passou pra ele, a gente tinha que queimar. Aí eu fiquei: caramba, agora o demônio tá na casa do Guilherme. Eu fiquei pensando assim, cara. O que aconteceu com o Guilherme depois disso? Lullaby, você tá mudo, Lullaby. O que tá acontecendo? De história até que eu tenho um bocadinho até que bom. Até... Que isso? Quando eu era pequeno... Até que bom? Enfim. Quando eu era pequeno, minha tia, quando a gente ficava lá em casa, meu primo, ele falava muito palavrão, né? Aí teve um dia que minha tia falou assim: vai falando. Porque teve uma vez minha tia morou lá em Teoflotone. Mas antes era só roça, era bem cidadezinha mesmo. Interior tem várias histórias. Aí minha tia falou que teve uma época que, um certo mês, que tinha um menino que ficava falando... Tinha uma mulher, na verdade, que ficava falando muito palavrão. E ela falava, e uma certa noite, eu não sei nem se foi verídico ou não, se era só pra assustar o meu primo, ela disse que a mulher desapareceu da cidade e foi procurar, e a galera não achou, os pais ficaram mó preocupados, e foi polícia e não achou, e até hoje não achou. Eu tô esperando, não, aí... Ou seja, se você fala muito palavrão, pode acontecer de alguém te matar no matagal. Pode ser muitas coisas, né? Pode acontecer de desovar seu corpo no rio. Bom, mas assim, voltando aí aos casos de interior, rolou o seguinte, lá em Além Paraíba, uma época tava... Além Paraíba é na divisa de Minas com o Rio. E aí em Além Paraíba tava rolando um boato de que tinha uma mula sem cabeça.
Eita. E Opa. várias pessoas estavam acreditando nisso e tinha muita gente até começando a não querer sair de casa na hora que escurecia. E aí um padre notou que os fiéis lá da paróquia estavam até deixando de ir na igreja por causa do horário da missa, para poder evitar de sair de casa à noite, com medo de mula sem cabeça, essas coisas. E aí, num dia que a igreja estava um pouquinho mais cheinha, ele, enfim, convocou lá todo mundo lá da paróquia, que fez a missa. Pensar que a partir de uma cabeça como a nossa, de uma mente como a nossa, o mundo fica ruim a cada dia, porque uma mente dominada pelo diabo é capaz de conquistar outras. E aí nessa missa ele começou a pregar, falando para os fiéis que era um absurdo eles estarem com medo de mula sem cabeça. E aí ele pregando disso e tal, e aí todo mundo já estava naquele silêncio do tipo assim, nós estamos, né, sendo chamados na chincha, todo mundo, né, puxa, minha culpa, minha máxima culpa, somente minha culpa. E de uma das portas da lateral da igreja tinha um vendedor de pipoca com um burrinho. Eita. Já tô sentindo. De tal forma que quem estava sentado na igreja via apenas a parte de trás do animal. E aconteceu que bem na hora que o padre estava falando tudo isso... Vamos pedir misericórdia ao Senhor para que todos aqueles que articulam a maldade do mundo... Bom, isso é o que diz a lenda, o que diz a minha avó. Que reza a lenda. Que entrou um insetinho na narina do bichinho e ele bufou. E nisso todo mundo saiu desesperado de dentro da igreja. Porque até alguém falar que não era mula sem cabeça, um troço bufando e dando coice... Aí, veinha rolando escada abaixo, foi uma correria desgraçada, tudo pra poder sair da igreja, porque vem a mula aí, cara. Sai da frente que a mula tá vindo. Dá uns medos. Mas se eu for parar pra pensar, lenda urbana não tem meio que uma confirmação visual da coisa. A maioria, todo mundo fala, eu vi, meu amigo viu, tem a saudosa... minha avó viu, mas ninguém realmente viu. Cadê o cara que eu vi? Eu afirmo. Sim, igual a saudosa história aqui em Belo Horizonte tem várias. A loira do Bonfim, o capeta do Vilarinho. São histórias assim que uma pessoa inventa, tira da cabeça e vai espalhando e aquilo vai... São as famosas correntes, né? É a corrente pré-era internet aí. O pessoal fazia. Eu tenho uma história da época de cursinho, cara. Opa. Assim, tinha... Na época que eu fazia cursinho no Cromos, ali na Broncaran. Não, eu fiz cursinho lá, cara. Pré-vestibular. Pré-vestibular. Tinha um professor de biologia, que todas as vezes ele chegava na sala e mexia com a menininha que ficava na porta. Sim. Só que ninguém via essa menininha. Não tinha menininha. Então, assim, a gente achava que ele fazia por zoeira. Uhum. Só que, assim... Eu acredito... arrepiou aqui. Esquizofrenia é foda, né? E isso foi muito bizarro. Porque teve uma vez que eu parei e, tipo, eu vi uma menininha na porta. Caralho, velho. Só que ninguém tinha visto a menininha. E eu fui e falei assim, cara, tem uma menininha, tipo, de saia amarela... E uma blusa assim, sem assado. Tipo, eu descrevi a menininha que tava na porta. Tá louco, E quando esse professor... Por favor, se você ver alguma coisa aqui, você me conta que vai ser legal. Ele vai tá atrás do Quando esse professor chegou na sala, ele chegou e mexeu com a menininha. Aí eu fui e perguntei pra ele como é que era a menininha que ele tava vendo. Professor, você realmente tá vendo? Como é que ela tá, então? Sim. Ele descreveu a mesma menina. Cara, tem uma outra história também, que eu morava com minha mãe e eu sempre tive muito medo de ficar sozinho. E aí, numa dessas vezes, eu tava formando, tava no 3º ano. Que isso, super recente. Eu fechei a porta do banheiro e tal, já normal, escutei uma criança chorando. Caramba. E eu tô assim, cara, tem uma criança chorando aqui dentro. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque eu realmente escutava a criança chorando. Aí eu acabei de tomar meu banho normal, achei que era
Porque eu tenho vizinhos que tinham crianças, tipo... Vizinhos bebês, que né? faziam muitos filhos. De Tinham- madrugada. Tinham bebês em casa, então assim, eu fiquei assim, poxa, deve ser dos meus vizinhos, então deixei pra lá. Sim. E aí eu falei com minha mãe, você tá escutando a criança chorando? Não. Tipo, perguntei pro meu primo também, que mora lá com a gente, se tá escutando alguma criança chorando. Ele, Não tô escutando nada. Aí eu falei assim, pô, beleza, né? Então deve ser alguma coisa na minha cabeça e tal, vou deitar. Eu fui deitar no meu quarto, eu tenho uma estante de livros. Sim. Lá na casa da minha mãe. E aí, a estante tombou e todos os livros caíram. E quando eu olhei assim, eu vi um vulto, tipo, uma criança. Criança, E eu tamanho fiquei- criança, bebê. Criança, neném. Tipo, neném. ninguém, Vulto de sabe? neném. Engatinhando. E passou. E eu fiquei com muito medo daquilo. E eu comecei a chorar, gritei, tipo, minha isso mãe... é meio Annabelle, né? Tipo assim, uma coisa Criança é um meio... negócio bizarro, né? Minha mãe Criança, tem muita coisa ligada a criança. Aí minha mãe foi, conversou comigo, tipo, falou que era pra mim rezar, que ia dar tudo certo e tal, ia ficar tudo bem. Mó climão, velho. E aí eu fui dormir tranquilo, sabe? Quando você vai dormir bem e tal, fui dormir eu super não ia de boa. dormir bem, Depois nem de ver o cara, pensando. opa. E no Vou outro dia de manhã, eu fui levantar pra mim ir pra aula. Sim. E assim, eu sempre arrumava minha mochila no mesmo dia de manhã. Então, tomei meu banho normal Certo. e de novo escutando o choro de uma criança. Eita. Ah, não. O negócio é no banho, cara. Tem... Para de tomar banho. Cancela esse banho. Fiquei, poxa, tem alguma coisa errada. E aí, quando eu olhei no reflexo do espelho, Eita. eu vi a criança parada atrás de mim. Só que eu não conseguia ver o rosto dela. Aí eu abri a porta rapidão, não falei nada com ninguém, porque o pessoal já tava achando que eu tava Pedro, surtando. Pedro não, feliz. Você vê as paradas, que loucura, velho. E aí, tipo, fechei a porta e tal, rapidão, saí do banheiro, rápido, arrumei mesmo. Ajoelhei pra arrumar minha mochila assim no meu armáriozinho assim. Aí eu vi o rosto da criança. Ai. Ready? E aí, tipo, quando eu olhei, eu vi um monte de chifre. Ai. E vi uma cara, tipo, a cara da criança era tipo um porquinho. Ah, não. Sabe, era um negócio muito sem noção. E depois disso eu fiquei com muito Era um medo. pequeno diabinho. Sim. Ai. Só que, olha... Esse programa aí, como que eu vou editar esse programa, gente? Mas Você vai ter uma quarta voz. Sozinho em casa, às 3 da manhã. Ai, meu Deus. Aí o cara vai abrir, vai ter um quarto áudio. Eu vou falar de quem que é? Aí a sua mãe vai chegar Nossa. por trás de você e falar: João Pedro. Nossa, minha mãe fez isso. Pode terminar, Pedro. Eu conto o gancho da Mas- minha mãe aqui. E o interessante foi que depois de, tipo, umas 2 semanas... Isso de dia, Isso só de pra dia, ressaltar. de Caramba, dia. velho. Aconteceu adianta na, nem noite tá escuro. na noite anterior e na manhã seguinte. Meu Deus, velho. E De assim, dia foi bem f***. Só que o que eu achei esquisito depois, não acho que não deve ter ligação nenhuma, mas eu falei assim com minha mãe: mãe, eu acho que a Aline, que é uma prima nossa, tá grávida. Aí minha mãe tá assim: Que isso? A Aline acabou de casar, ela não tá grávida. não sei o que. Passou um tempo. Você chutou, assim. Tipo, eu não sei, foi uma ligação que eu tive. A criança dela nasceu normal. Nasceu normal. Eu achei que, tipo, por isso eu acho que não tem nada a ver, sabe? Foi bem... Cara... Veio. Eu falei assim, Cara, a Aline tá O grávida. que tem a ver o diabinho com o filhote da sua... Megas Porque duas arrepios. crianças, aqui. foi num espaço muito curto que eu vi uma criança e a outra, e minha prima veio falar que eram tava duas grávida. crianças distintas. Sim. Então você acha que ela deu sorte e ficou com a boazinha. Eu não sei. A que derruba a estante é boazinha? Não. Ela pode ser só travessa. Não é. Preconceito seu. Ela não tem cara de porquinho. Não tem chifre. Velho, eu tô lembrando aqui, aproveitando. Eu tava lá editando Varanda Cast do Chaves, né, gente? E deu muito trabalho, foi um dos programas que deu mais trabalho pra editar, porque tinha muitas referências de episódios, além da trilha. Então é um programa, assim, que precisou de bastante cuidado pra fazê-lo. E geralmente eu faço aqui nos estúdios da Rádio Online, as minhas edições eu levei para fazer em casa.
pra acelerar o processo. E coloquei um fone de ouvido. Invadi a madrugada, né? Comecei, creio, umas 9 horas da noite e fui até terminar, cara. Terminei, era umas 4 horas da manhã. Só que nesse tempo, eu lá editando, procurando, fone de ouvido, sem som nenhum na casa. Vai lá, e eu com fone alto, eu preciso de saber como é que tá andando as coisas. Cara, eu só escuto uma voz assim no meu ouvido. João Pedro. Eu tirei Cara, eu tirei o fone de ouvido. Imagina o Bambam aí, pessoal. O Bambam quando solta. Eu falei assim... Tirei o fone de ouvido assim, olhei. Era minha mãe com o olho arregalado assim. Você tá... Eu comecei a xingar. Você tá maluca? Eu tô aqui editando. Num silêncio, do nada você chega no meu ouvido baixinho e fala... João Pedro, o que foi? Eu passei por uma dessa com a minha mãe. Você tá concentrado lá. Eu tinha visto aquele filme do Sexto Sentido e eu tava em período de férias, então você fica vendo filme até tarde, não tem horário com nada e tal. E minha mãe acorda de madrugada, quando ela levanta igual um zumbi. Porque o corpo anda mais rápido do que a cabeça, entendeu? Tipo assim, anda meio descompassado. E aí, normalmente, ela faz uma rotina, assim, de conferir gás, porta e pegar água. E aí, ela viu que eu tava escovando os dentes e tava exatamente naquela hora que você abaixa a cabeça pra cuspir. E aí, quando volta a cabeça, tá minha mãe no reflexo. Excelente. Eu xinguei ela tanto, mas tanto... que ela ficou assustada. Ela não conseguiu nem falar o que ela ia falar, coitada. Lullaby, eu tô vendo aqui. Você tem uma lista interessante. Tem uma da ilha. Ilha 4, por favor. A Ilha 4. Hoje eu passei na Ilha 4, pessoal. A Ilha 4 é no laboratório de vídeo aqui da PUC Minas. E eu passei por lá hoje. E na hora que ele me mandou a mensagem, tem a história da Ilha 4, eu já fiquei apreensivo. Como que é a história da Ilha 4? A história dela é porque, voltando um resuminho, só dar um resumo de história. Antigamente é o que conta. Antigamente aqui era a antiga Telemig, acho que era isso aí. Isso. Sim, aqui tudo era edifícios aproveitados da Telemig. Isso, que tem até uma torre ainda ali em cima, acho que é um negócio assim. Aí, eu nunca prestei atenção nessa torre. Aí dizem que... Aí os técnicos do laboratório de vídeo, não sei também se é verídico... Eles contam sempre toda a monitoria que tem? Só pra tirar dúvida. Não, é um boato que desde quando eu comecei, eu fui descobrir isso. Quando eu comecei... nas conversas. Quando eu comecei a trabalhar lá, não, foi que no eles meu contam, primeiro período. Aí foi acho que foi até o Silver e o Guto que contaram e tal. Sim. Aí beleza, a história é que na antiga Telemig... tinha uma mulher que trabalhava lá, na Ilha 4. Não era Ilha 4, era um outro espaço. Era um outro espaço. Mas era que batia com o lugar. O espaço que é hoje a Ilha 4. Sim. A mulher trabalhou e foi encontrada morta. Eita. Lá, depois de um certo tempo, que a galera começou a procurar... E foi encontrada morta. Vamos levar o Feliz lá pra ver se ele identifica. Aí o engraçado, que tem um monitor de 2 metros... o Lucas! Que nunca... o Lucas! Ninguém, ele não entra lá. Mas é o Lucas. Ele não entra lá. Não, tem... O Lucas, gente. O Lucas que participou do Varanda Cast de X-Men junto com a Michelle e o Lullaby aí. E desde o primeiro período que ele soube... Que ele entrou no mesmo período que eu... Sim. Não entra lá. Ele não entra? Entra lá, edita rapidão e vai embora. Então ele entra. Treina, mas é muito, entra com medo e sai com medo. Nossa, é tão visível assim, eu quero porque, ver isso. Aí teve história que eu quero ver a reação que ele dele. falou que já viu... Ele falou que já escutou voz lá dentro. É lógico, você dá um play lá, tá uma matéria pra editar. Vozes além, aí foi uma coisa muito bizarra. Deixa eu comentar uma coisinha, que é o seguinte, o nosso estúdio aqui onde nós estamos... Ai, meu Deus.
ele divide parede justamente com essa ilha. Ai, meu Deus. Nesse estúdio, tipo, Ai, aqui, é a Ilha 4. Exato. E tem uma portinha aqui. Inúmeras vezes acontece que se você, do lado de lá, estiver fazendo um escândalo muito grande, gritando muito alto, ou colocando um som muito no talo... Não quebra a magia, não. Pode acontecer de vazar aqui. E, por sua vez, nós aqui temos muito mais possibilidade de fazer vazar lá, porque... Deixa a história rolar, continua assim. Porque nós Eu não quero quebrar o mito, gente. Olha que sacana. Nós temos amplificadores. Ô, Lullaby, eu deixo essa parte... Ou Você seja... corta, né? Então você corta. Lullaby, basta aqui, por exemplo, um dos meninos botar um amplificador no talo. Se deixar, então, aquela porta daquele armário ali aberta. Verdade. O som vaza Agora lá pra explica a você morte. de uma tal forma que você vai achar que o som veio do além. Agora explica a morte. Agora, vou te falar uma aqui. outra coisa pela qual você deve rezar. Ah. Se o Silver conseguiu zoar da sua cara dessa forma, então pede pra Deus, sabe, te iluminar, porque realmente você tá caindo em qualquer história. Não, Mas na verdade o até Lullaby que... tem ótimas histórias Mas aí na verdade pra contar até nos que outros. eu sou meio cético pra essas paradas, até porque eu nunca vi, de fato. Eu só conheci pessoas que já falaram que viram e tal. Aí eu meio que não ligo muito, não. Não me importa, aí deixa pra lá. Desculpa. É porque passou o fio aqui. A gente começa. Vai, meu, o povo daqui O clima tá gostoso, né? O Tá fio. todo mundo meio tensinho aqui. Não, é porque ele passou o fio, aí de repente puxou o fio, veio minha perna junto. Veio cramunhão por já a perna. Mas aqui, gente, é bom saber esse negócio que vaza som na ilha. A gente podia... Fazer umas pegadinhas. Não, a gente... Ô, Lucas, vou editar um negócio aqui pra escape e põe um som do... barulhinho. Som de espírito aqui no talo. Não, pode chegar lá e falar assim... Eu quero fazer uma edição aqui com você, aqui na Ilha 4. O que é? É um curta que eu tô fazendo, curta? que é de terror e que a gente mata as pessoas, as cabeças voltam e as cabeças quicam nas paredes. É legal. Pedro Feliz. Cara, Eu convoco uma história sua que eu fiquei curioso aí com as suas histórias, viu? semestre passado, uma amiga nossa lá da sala, Carol, falando nisso, gosta de você pra caramba, hein, Carol? Gosto de você pra caramba, hein, Carol? Gosto de você pra caramba, hein, Carol? Hein, Carol? Carol. Mas, enfim, juntou uma galera lá da sala, eu, Fernando e mais duas amigas nossas, a Bruna e a Lorena, e fomos pra casa da Carol em Barbacena, que era aniversário dela e tal, ela tinha chamado a gente pra ir pra lá, juntou a galera e foi. E aí, na hora a gente chegou lá, passamos por uma estrada de terra pra chegar na casa da Carol, e assim, super tranquilo e tal, na ida, e foi... Falei assim, pô, isso aqui de noite deve dar um medo, hein? Nossa, pra que você falou? Aí, provocou a entidade. Só que, tipo, o que acontece? Eu virei e falei com o Fernando assim, cara, na hora que a gente estiver saindo à noite, na hora de voltar, passa por aqui e, tipo, simula que o carro estragou. Beleza. E aí a gente começa a gritar. Planejar. Começa a gritar e ver o que acontece. Vamos ver se essa galera assusta. Só pra encher o saco. Bacana, né? Aí assim... Esportivo. Meio... Você acha correto uma pessoa que leva susto como você, que tem até uma certa habilidade de ver coisas, e você fazer isso com um coleguinha? Você acha que Deus concorda com isso? Cris. Você não acha que isso é coisa do demônio? Cris, eu caí na minha própria pegadinha. Vou te contar o que aconteceu. Não, foi com... Ele chegou assim... Cris, devo te confessar.
eu acabei caindo na minha própria pegadinha. A verdade foi que aconteceu um negócio muito surreal. Tipo, o que aconteceu? A gente voltando de uma festa que a gente tinha ido lá em Barbacena. E aí, assim, tinha... Festa foi boa? Foi boa. Tocou de Umelândia? Mas ainda tinha 2 pessoas a mais no carro. Então tinha 7 pessoas dentro do carro. E aí eu falei assim, cara, eu vi um vulto passando na estrada. Você Isso daí viu era mesmo? real? Eu realmente vi. Eita. Eu realmente vi. E aí o Fernando achou que eu tava brincando. Porque você tinha combinado com ele, Porque eu tinha combinado com ele. É. E aí ele olhou assim e tá, tipo... Não, cara, beleza. Tipo, joinha, não, é isso mesmo. Eu entendi o que é e tal. Fez o sinal do Ronaldinho. Aí eu fui e falei assim, cara, acelera. Ah, tá. Pode ir? Aí eu comecei a ver na estrada de terra 2 crianças caminhando. Vai. Na minha direção. Os 3 Não eram crianças reais, não? Não era criança, assim, tipo, era da nossa idade, assim, mais ou menos. Tipo, uns jovens andando. Crianças jovens? Não tinha nada na estrada. A estrada era um breu. Mas não eram pessoas de verdade, não tinha ninguém. Elas estavam iluminadas ou estavam escuras? Não tinha ninguém. Eu vi um vulto passando, não deu nada. Eu falei isso com ele tipo, entendeu que era pra fazer a brincadeira. Sim. E na hora que ele começou a fazer a brincadeira, eu realmente vi 2 pessoas andando na nossa frente, vindo na nossa direção. Na estrada? Aí eu fui e segurei no para-choque do carro, no painel do carro, assim, de uma vez. Uhum. E aí ele viu que eu tava falando sério, e aí ele começou a olhar assim pra mim. Cara, você tá branco, que isso? Que o negócio é assustador mesmo, porque o preto, branco, você imagina, né? E eu comecei a tremer, cara, tipo, segurando e tremendo. Que isso? Morrendo de medo. E aí ele parou assim, nós chegamos na porta da casa, E o pessoal dentro do carro, como ficou é que de foi o boa, clima? ficou de boa, porque ninguém percebeu. Ah, só os dois. Só ele que tava do meu lado, eu tava no banco da frente, só ele que tava do meu lado que percebeu. E aí ele tá assim, cara, bem... Aí todo mundo desceu do carro pra abrir o portão e tal. Certo. E eu comecei a desgramar, a chorar. É isso. E ele tá assim... O que tá acontecendo? Cara, o que tá acontecendo? Eu falei assim, Fernando, eu vi realmente 2 pessoas vindo na nossa direção. Eu sei que eu vi e eu não conseguia falar depois. E aí eu cheguei na casa dela chorando bastante, o pessoal lá me dando água, perguntando o que estava acontecendo. E eu assim, eu não conseguia falar. Aí foi sério o negócio. E assim, sabe quando você tá conversando com a pessoa e aí você vê um negócio passando assim? Ai. Eu vi isso e eu achei que era as 2 pessoas. E aí, tipo, da mesma forma que a minha mãe falou comigo, fica tranquilo, reza e tal, vai passar, não sei o quê. A mãe da Carol, o pessoal lá na casa dela, fez a mesma coisa comigo. Foi tipo, assim, dormir de boa. Mas assim, sabe, eu não brinco com esse tipo de situação mais, porque eu achei que não tinha nada a ver, sabe, cara? Mas só que eu realmente vejo essas coisas assim. E não é quando eu quero. Eu falo assim, não, eu quero ver agora atrás do João o que tá pegando ali. Não é isso. Cara, eu tô sentindo que em algum momento vai rolar uma parada. Vai lá pra trás. Não é... geralmente quando eu falo assim, não acontece, sabe? Mas é quando eu quero fazer alguma sacanagem. Aí rola. E acontece. Tem uma passagem minha de criança, eu não posso afirmar que eu vi uma coisa. Porque eu até hoje, como eu era muito criança, como eu tinha só uns 5 anos, eu não sei se eu vi, ou se eu imaginei, ou se eu sonhei, né? É uma lembrança que eu tenho, mas eu não sei até que ponto que ela foi real ou que ela foi uma coisa da minha cabeça. Eu estudava no colégio de freira e tinha Sempre assim... tem. Tinha um edifício assim antigo e com várias salas e tal. E, pelo menos da maneira como tá na minha cabeça, seria assim, que minha mãe foi me buscar e eu esqueci uma coisa na sala de aula. E aí, já tava todo mundo fora lá do prédio, já numa espécie de uma escadaria onde as crianças ficavam para poder ir embora. E minha mãe mandou eu voltar lá dentro para pegar o negócio que eu esqueci. E eu fui sozinha lá na minha sala pegar o que eu tinha esquecido. E quando eu cheguei lá, eu vi uma mulher toda de preto, parecia assim, tipo uma geisha, assim, uma coisa meio oriental, assim. E ela tirava a cabeça dela e segurava a cabeça dela na mão.
Nossa. Mas assim, não tinha sangue, não tinha nada. Ela simplesmente... Era uma cabeça de Lego. Tipo como se fosse um Lego. Ela deslocou a cabeça assim, segurou a cabeça dela na mão e a cabeça dela na mão olhava pra mim. E eu não sei até hoje se... Foi um sonho, não? Pesadelo? Eu não sei. Que marcou. Eu tive um sonho muito estranho que eu lembro dele até hoje. Nosso amigo Felipe Izard, que gravou aqui na rádio Top 5 Rock anos 70. Pessoal, não tem nada a ver de terror, não, de medo, não. É só sonho que marcou a geração. Eu tava muito empolgado quando eu ganhei violão com 16 anos e pensava em violão o tempo todo, queria aprender de qualquer maneira. E um belo dia eu sonho que eu tô numa praia, chego na praia de Itaoca, Espírito Santo, aquela areia meio... Já fui lá. Que mar gostoso de Itaoca, né? Chego, tem uma barraquinha assim, tipo uma cabana, um negócio assim meio estranho. Quando sai da barraca, da cabana lá, quem que sai? Chuta aí, qualquer pessoa. Felipe Izard. Não. Felipe Dilon. Pessoa famosa. A Xuxa. Theo Becker. Tchutchou, rock and roll. É isso aí, galera. Isso é o Theo Becker. Pô, brother, tô vendo que você tá com violão aí. É, mó surfista aí. Eu posso te ensinar, você tá sabendo aí, ó. Itaoca, velho. Piorou então. Piorou. Theo Becker, Itaoca, me ensinando a tocar violão, velho. Se ele tá me guiando aqui é porque eu tô no lugar certo. O Theo Becker... Chega assim, mó... Fala, brother. Não, acabou não. Não, e ele todo assim... Se você quiser, eu posso te ensinar, hein? A tocar violão. Eu mesmo. Igual de Lon. E é isso. Não, daquele jeito maluco dele. Aí, mas antes, vamos fazer o seguinte, Pode falar, eu tava todo animadão, tá dando moral pra ele. O cara vai me ensinar, não sei o quê. Vamos fazer uma coisa antes? Eu falei, vamos. Eu fiquei baba-ovo dele. Não, só falar, Theo, não sei o quê. Vamos dar um mergulho, que lá no fundo, na areia, tem muita palheta. A gente vai conseguir muita palheta. Cara, e eu lembro, eu mergulhando assim, eu enfiando a mão, e vinha cada palheta preta, palheta branca, palheta de todos um mar de palhetas. Nossa, velho, a gente desceu. Qual é a ligação do cara do Lab com o seu sonho? E aí, ouvintes do Varanda Cast, aqui é o Felipe Izard que fala, e é o seguinte, cara, essa história aí foi uma loucura, mano. Eu lembro que de repente o João deu um tapa em mim, cara, sabe o que eu sonhei e tal. Aí eu falei, Jesus, o que será que esse cara sonhou? Tomara que ele não tenha sonhado que estava... Enfim, aí foi me contando, né, falando assim que toda essa história que vocês ouviram, cara... Eu não tive nem reação na hora, eu simplesmente comecei a rir, mas eu ria tanto, mas tanto. Cara, foi uma loucura, mano, foi uma loucura. Que tempo era muito bom, cara, muito bom. Tempo que você sonhava com o Theo Becker, a gente não tinha muita coisa pra fazer na aula e que ficar contando a respeito dessas coisas, as coisas da vida. Não é à toa que a gente tomou bomba, hein? Enfim, bom, gente, um abraço a todos os ouvintes. Parabéns pelo programa, viu? Tá muito bom. E até mais. Não, é porque eu contei pra ele. Ele é meu colega de ensino médio. Só que eu convidei pra ele vir aqui gravar o programa. Aí eu cheguei assim... Nossa, tem muita palheta boa aqui nessa praia. Parecendo assim, no meu sonho, em momento algum, eu cogitei que isso era estranho. Parecia normal, parecia algo costumeiro. Era como se fosse um coco. Não, a praia de Itaoca tem muito coco bom, não sei o que. Na minha cabeça não sonha. Não, a praia de Itaoca tem muita palheta boa. Eu gosto de pegar palheta e tal. É igual Tatuí. E acabou assim. Eu cheguei pro Felipe. O Felipe até hoje, com certeza, ele lembra desse sonho. A gente ficava contando esse sonho, lembrando o dia que eu vi o Theo Becker na praia de Itaoca. Rock and roll! Tchau! Eu já tive um pesadelo que virou eu não vou falar. E se eu falar aqui, eu vou cortar. Então não falo. Eu tive um sonho, um pesadelo sinistro. Eu vou contar,
Eu corto. Eu tenho o poder nas mãos. Eu tenho poder de corte. Eu vou deixar só eu falando esse pedaço, depois, na parte decisiva, eu corto. Seguinte, eu tava lá fugindo de uma... Tipo a Samara. Sabe a Samara do chamado? Tô ligado. Você tava lá fugindo da Samara. Da Samara. E ela vinha, não sei o quê. Isso foi no sonho. Isso. Fugindo, maior situação tensa. Né? E ela vem com o cabelo. Depois a Samara veio assim... E me pegou assim e a gente começou a ficar. E a gente começou a ficar. Cara, é uma coisa estranha. Mas ficar, por isso que eu não queria contar. Ficar, a gente ficou f***. Primeiro até hoje, os caras estão muito Ficou Às vezes você tava afim de alguma gótica, né? Não, cara. Eu não entendi. Depois eu acordei. Cara, eu realmente tava sentindo Foi na medo. época do filme? Não, eu nem vi esse direito. Eu vi, assim, pedaços e isolados. Eu nunca parei pra ver esse filme. A gente ficou Cara, eu tava com medo, velho. Eu lembro da sensação do sonho. Eu realmente estava. Mas parece que ela me pegou um momento ali... Tipo, e eu vem cá, vem. Não, ela me pegou, tipo, sei lá. Me pegou não é de vem cá, meu amor, nem nada do tipo. Ela me pegou assim, tipo, eu tava... Não, pra mim. Agora ela vai te matar, né? É, aí... De repente eu comecei, nossa, que bracinho e tal. Nossa, que bracinho. Nossa, que tipo, bracinho. eu mudei totalmente. De cabelo longo, bonito. Cara, e aí tipo, eu comecei a ter um seduction com ela lá e aí, velho. Que fetiche, hein? Samara. Mas eu lembro desse sonho aí, foi bastante divertido. Isso é engraçado. Lullaby, eu sei que você... Eu vou falar os temas, você me fala mais sinistrinha. Deixa eu falar a do quarto do Hitler primeiro. Manda ver. Foi até recente. Sim. Foi acho que em janeiro agora. A gente resolveu viajar, eu e os meus amigos. Aí um amigo meu, ele tem uma casa lá em Raposos. Aí a gente foi pra lá, né? Aí beleza, a gente comprou cerveja, comprou carne e levou tudo pra lá. Aí um certo dia, toda noite a gente assava as carnes, bebia e depois... Você bebendo, Lolinha? E lá por volta Você das... não combina com bebê, não. Eu até que bebo... Olha além. Só. Olha, imagina. Mas só que... Lulinha solta. Só que eu não sou de ficar bêbado, assim, pra caramba, não. Bêbado consciente. É. Mas voltando à história, a gente sempre jogava... Ele ganhou de Natal um jogo de pôquer. Uma mesa de pôquer com a maleta e tudo. Aí chegava 3 horas da mais ou menos meia-noite. A gente parava de assar as carnes e ia jogar. RPG? Não, ia jogar ia jogar pôquer. Aí uma certa noite a gente tá lá tranquilão jogando pôquer. Do nada a gente olha pro lado, tem uns quadros. Que tipo, era uma escada que dava pra uma escada bem tipo, acho que segundo andar. Que dava pra um corredor. Que tinha uma espécie de, como é que fala? Varanda não, como é que chama? Ah, enfim, um espaço aberto em cima. Que você passava pelo corredor e o espaço aberto. Aí beleza, eu coberturazinha? É, mais ou menos isso aí. É o mesmo estilo. Uhum. Aí eu falei, não, vou lá, né? Na hora que eu entrei lá, tinha uns quadros que era de familiar. Só que sabe aqueles quadros antigos? Sei, com aquelas fotos bizarras. Nossa, mas já que tinha um sistema, ela colocou um quadro aqui, um quadro aqui, um quadro aqui e um quadro no meio, que era o cara era o Hitler. Vários quadros, um do lado... Não, o cara... você fala quadro aqui, o pessoal Pensa numa galeria. Onde tá esse quadro? Tá aqui. Olha só pra pensa numa galeria. Sim. Era o mesmo estilo, você passava num corredor e tinha a galeria e tinha uns quadros. Só que no meio, no centro, tinha um quadro que era idêntico do Hitler. Caramba. Aí, o cara era muito igual, a mesma expressão. Mãozinha, braço pra cima. O mesmo... E o mais incrível foi o peso. O pesar que deu quando você olhar pro quadro, você fala...
Esse cara é muito, deve ter cometido muito crime na vida, porque era muito Sério? pesado, era uma hora muito pesada. Você sentiu o semblante carregado? Ali, aí eu fui perguntar, quem que é esse? Não, é meus familiares. Eu falei, quem que é aquele do meio? Falei, parece o Hitler. Não, é meu vô e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Meu vô, aí você descobriu o sobrenome do seu colega aí? Não, o sobrenome dele é, na verdade, o nome do cara é descendência alemã? Se ele tem descendência alemã, não sei, mas o que o cara parecia muito, parecia. Aí beleza, aí a gente não foi... Não era só o bigodinho, não? Não, era o bigode... Não, mas você tá falando... E a atmosfera do quadro que foi que pesou mais. Atmosfera, cara? Você olhava pro quadro e falava assim, não é possível, esse cara devem ter matado muita gente. Ele tinha uma espécie de... A foto dele era morrinho assim, ele com um pezinho pra frente, olhando pra Aqueles cima. quadros que o cara simplesmente para na posição e fica nem sorrir. Aqueles Sei. quadros antigos de foto costumeira de antigamente. Só que era muito pesado, cara. Você olhar pro quadro e falar assim, não é possível, esse cara não é bonzinho. Não tem como, não. Mas os outros quadros influenciaram os quadros o climão? tão bizarros. Pode ter até sido influenciado, porque o jeito que eu fui colocar na galeria... Foi um quadro aqui, um quadro aqui, um quadro aqui, um quadro aqui e um no meio. Nossa, eu imagino o Lullaby subindo e o colega dele. Não, se você quer assustar o Lullaby, você põe um quadro aqui, um quadro aqui, um quadro aqui e um no meio. Aí, voltando. Aí, beleza, a gente foi dormir e ele é a namorada dele. Aí a mãe dele não deixava ele dormir com a namorada dele. Só que dentro do quarto... Por que será? Sei lá, mano. Porque tinha um quadro no meio. Ela não deixava ele dormir. Aí, beleza, só que dentro do quarto, isso já é outra parte da história, que não tem nada a ver com o quadro é um, e a outra história é outra, e a outra parte é outra. Que é o quê? O quadro, aí dentro do quarto, sabe aqueles, como é que fala? Aquelas cadeiras pra pessoa que fica doente, aí tem que o cara tem que... Ela tem uma mistura de cadeira de roda com latrina. Que tem o pinico, que tem o vasozinho. Aí Sim. beleza. Tinha um lá todo estragado, todo regaçado. Na casa? Mas que casa antigona, velho? A casa era bem antiga. Aí beleza, aí meu colega foi zoar, aí ele foi lá no quarto no meio e... Você vê que o meio pegou a cadeira. É muito importante. Ele pegou a cadeira e colocou no meio. E começou no meio? E ela... Peraí. No meio é o lugar do demônio. Entendeu? Por que não deixou dormir com a menina? Porque tinha o quadro no meio. Meio. Exato. Tá vendo? Aí viu, é tudo... Aí beleza, aí na hora que... Aí ele de sacanagem fez aí a cadeira começou a fazer barulho. Aí ele foi embora e picou a mula. Sim. Aí do nada ela já acorda. Não, por que eu tô vendo espírito? Não é possível não, que tem um negócio muito doido aqui. Tem a cadeira mexendo, tem quadro de Hitler aqui nessa casa. Quero ir embora. Nós endoidamos, falamos assim, você não vai embora não, minha filha, olha a hora. Não, eu quero ir embora agora, eu quero ligar pra minha mãe, quero ligar pro meu pai. Que isso? Que isso? Isso foi a menina. Que ela e ela tem muito medo, assim, cabulosamente. Foi muito engraçado. Mas só que aí separa, aí a gente ficou aqueles momentos da noite que você não consegue. Você tá todo mundo acordado e a gente ficou lá. Poxa, mas seu tio, seu bisavô, acho que era bisavô. É igual o Rita, ele mas a gente meio que zoava. Eu falei, cabuloso. Aí eu falei, não, é só. Mas aquele dia foi tenso. O dia que eu fui na Igreja Universal do Reino de Deus. Do nosso querido... Qual que é o dono da Record lá? É o Edir Macedo. Edir Macedo. Nosso queridinho Edir Macedo. Foi o seguinte, foi nessa época que eu tava com medo de tudo. Coincidiu na época que meu pai tava vivendo assim um momento de ter uma fé grande assim. Aí meu pai juntou meu pai, a mulher dele. Na época eles estavam namorando. Vamos pra Igreja Universal, não sei o que, aquela coisa toda. E eu naquela paranoia também, medo e tal. Cara, não é que no dia que a gente vai, o capeta aparece lá no... Que isso? Ô, Feliz fez uma cara aqui, o capeta apareceu, viu, Feliz? Lá pra gente na Universal. Faz a cara. Mas já atrás, Aí o seguinte... Ele realmente apareceu, gente. Eu tô falando sério. A gente tava lá, não sei o que, o pastor... Vamos viver aqui, todo mundo, oxalabalaiá, não sei o que. Que é essa? Oxalabalaiá. Essa é a língua que eles vão falando misturado. Tem certeza que era isso que ele Tenho. É a língua dos anjos que Você ele tava na igreja? Sim, aí tava o pastor lá, aquele show. Lá é o show. Aí jogou um pano vermelho assim, parecendo bandeirão, quando você vai no Mineirão. Jogou assim, a gente
batendo lá dentro, que é show de fé, de coisas assim, e o pastor com muita veemência. Tô imaginando descendo Era uma ola, né? Tô imaginando descendo o bandeirão e vocês, Jesus! 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 Foi por aí, cara. Jesus voltou! Jesus voltou! Aí, aquele show e o pastor falando do nada, a mulher sentada no banco da frente começa a ter uns reactions. Aí, a mulher começa a ter umas reações lá, tudo, começa a ficar meio malucona, assim, gritando, não sei o quê. Aí o pastor avisa ela. Você! Eu senti que você estava aqui. Vem pra cá! Eu não gosto daqui! Aí o marido dela foi trazendo e ela tendo as reações lá e começou aí o pastor, uns pastores tipo auxiliar, bandeirinha. Passou bandeirinha que tava lá nos lados assim, começou a puxar a mulher. Eu não gosto daqui! Eu sou o demônio. E aquele show, né? Aquela atuação digna do SBT. Mas foi o capeta, tá, gente? Não foi atuação, não. E a mulher começou a se debater. Me solta! Me solta! E não sei o que. Aí o pastor convocava os seus fiéis, as suas ovelhas. Vamos expulsar o demônio juntos, pessoal. Começou a gritar e todo mundo... sai! Todo mundo sai! Aí todo mundo sai e não sei o que, e gritando. E ela ficava se contorcendo e tudo. E ficou assim na minha cabeça uns 3 minutos direto, só pra tirar. Aí a mulher começou e caiu no palco lá. O pastor foi puxando ela meio caída assim. Ela começou a chorar. Ô pastor, eu tô passando por um momento muito difícil. Começou a falar dos problemas aí da vida dela. E ficou por isso. Aí o pastor... Não, agora você vai vir dia tal, que é o dia da bênção, que não sei o quê. Porque lá tem vários dias. E falou pra ela ir num determinado dia. E ficou mó climão, cara. Ficou mó climão. Eu sei que quando a gente saiu de lá, aí eu fiquei olhando assim pro meu pai. Eu perguntei. O pequeno Ramaneri olhou assim... Ô pai... O capeta é de verdade? Ele participou aqui hoje? Como é? Presença VIP aí do capeta aí pra nós. É VIP. Aí ele só falou, hoje. não, meu filho, não sei o quê. Mas eu fiquei... Juntou na época que eu tava com medo de tudo. Yu-Gi-Oh! Quebrei vários jogos do meu PlayStation 1. Porque era do... Já tinha a orientação que era do capeta, segundo meu coleguinha lá de escola. Então... Seu coleguinha tava com invejinha. E ficou nessa daí. Foi bem tenso na época. Ainda bem que tem edição, né? Porque se você tivesse esperado tudo que aconteceu aqui... Eu sou o João Vitor, estou morrendo. Aconteceu várias coisas, nós somos abduzidos aqui, fomos parar em outro planeta. Passei. Ô Feliz, você tá aqui pra comprovar. O que aconteceu foi coisa mágica, de outro mundo, não foi? Foi quase sobrenatural. Falando em abdução, durante a década de 90 era muito comum ser abduzido? esse tema. Não. Totalmente comum, foi abduzido ali, deu um rolê e já voltei. Ah, já aconteceu. Vai falar que você viu o ET de sei lá, meu nunca pai... foi na rua e foi abduzido. Mas quem nunca, né, Meu pai velho? tinha um amigo dele que escreveu até um livro, e o título do livro era Eu Viajei num Disco Voador. Ó. Então, era um tema recorrente e foi nessa época que surgiu eu tô falando de 1995, um ano do qual você não lembra. Eu nasci, né? Exato. Eu nasci, né? Nesse tempo. Eu vou acertar com o Lullaby lá fora. Você vai pegar ele na saída? Igual a Samara me pegou? Não igual a Samara. Não vai ser igual a Samara, não, fi. Qual é? Chamar de véia a senhora sua mãe. Também, né? Mas enfim. Que ousadia! Que cara ousado. Bati nele aqui, mas antes de casar passa. Como é que é aquele negócio que fala mesmo? Eu esqueci. Se você casar com ele, passa, que nem fudendo. Não vai passar nunca. Não, eu que inventei essa frase. Ah, tá. Aí... Eu sei que nesse ano surgiu esse vídeo
de que aquela coisa histórica lá que tem nos arquivos de Roswell, lá nos Estados Unidos, que eles falam que lá tinha caído ET e que eles tinham feito autópsia em ET, né? Na Área 51 e tal. Aí, nesse ano de 95, foi o ano que surgiu esse vídeo e, assim, num primeiro momento, ele não foi rapidamente desmentido. Primeiro ele foi noticiado como se fosse uma coisa real. Em 95, a gente não tinha ainda acesso à internet como agora. Existia a internet, mas a gente não tinha acesso da mesma maneira que agora. Então, até desmentir levou um tempinho. Então, eu lembro que foi amplamente noticiado, especialmente teve um Fantástico que... e o Fantástico, ele pega esse papel, assim, de uma coisa mais sensacionalista com alguns assuntos. O que foi isso? Porque ele tava fazendo barulho com a... E aí, na hora que você foi tirar... Desculpa. Mas é que ele, na hora que for editar, ele vai ficar passando aperto pra tirar esse barulhinho. E você fazendo barulhinho, entendeu? Isso que é coisa do capeta. Você não acha? Dá pra ti aqui, dá aqui. Dá? Tem que domesticar aí. Então, e aí, esse vídeo ele foi mostrado na íntegra no Fantástico. E o Fantástico que tinha, assim, mostrado assim de uma maneira até meio sensacionalista, porque ficou... Sempre, né? Vários momentos ficou falando assim, ainda hoje você vai ver... Mas o Fantástico ainda tem um pouco desses resquícios. Ainda tem, só que nessa época, era uma época que a gente ficava muito mais refém da televisão do que hoje, porque hoje a coisa rapidamente é discutida na internet, rapidamente vira outra coisa, a própria internet influencia o conteúdo da televisão, mas nessa época não. E eu fiquei realmente muito impressionada, eu tinha 11 anos e passou um vídeo que seria supostamente dele fazendo uma autópsia no ET. E é lógico que eu fiquei com aquilo na cabeça. Lógico. E assim, depois o vídeo foi desmentido e tal. E na verdade, hoje em dia, eu já nem importo muito com esse assunto. Mas a questão é que na época... Não tinha nem internet. Rola tinha esse tipo de coisa até hoje. Tem um programa no History que é sobre extraterrestre. No, God! No, God, please, no! 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 Só pra finalizar aí agora também pra galera que joga Pokémon. Nossa, coitadinho. Lullaby joga! Lullaby joga! Joga! Eu pego o ônibus com ele e tá lá caçando o Batman. O Batman. Batman? Mas não era o Pokémon? Mas é o... Pokémon, né? É o Zubatman. É o Zubatman. Captura o morceguinho lá do Pokémon. Conta lá. Quando saiu o Pokémon pro Game Boy, você não conseguia colocar o Pikachu dentro da Pokébola do jeito normal. Tinha todo um macetezinho. E aí... Mas você conseguia com macete, só com macete. Ok. E aí, assim, numa dessas vezes, uma menina pegou e jogou a Pokébola normal no Pikachu e o Pikachu ficou dentro da Pokébola. Mas esse é o do Game Boy, só pra... O do Game Boy. Okay. E ficou dentro e o Pikachu ficou dentro da Pokébola. Então, foi um feito inédito. Inédito. Até aí, beleza. Só que depois, ela foi procurar a mãe dela e não achou a mãe dela. E aí ela achou a mãe dela deitada na lavanderia da casa dela, com um monte de mordida, com o braço todo mordido. E ela começou a gritar e tal, perguntando o que era. E a mãe dela só falava pica, pica, Pikachu. Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica. Milenária de vara, de vara, de vara, de vara. E nesse clima feliz, com Feliz, Lullaby, Cris Belina, Lacerda. Não. Nós encerramos aqui o Varanda Cast, que pode ser que sofra alterações, mas até então vai ser Varanda Cast, histórias sobrenaturais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido dormir e
Nós nos vemos por aí, em qualquer pokebola da vida, em qualquer vulto. Eu espero vocês. Um abraço. Some things don't go as they're planned. Where are we going from here? Tracing the trails through the